Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja abundante em sua vida. É com alegria que nós estamos chegando para mais uma pré-aula das lições bíblicas da CPAD. Neste terceiro trimestre, nós estamos estudando a respeito de tempo, bens e talentos, sendo mordomo fiel e prudente com as coisas que Deus nos tem dado. E esta já é a quarta lição deste trimestre, que traz o tema A Mordomia da Família. Se você está chegando agora no nosso canal, seja muito bem-vindo. Inscreva-se neste canal, ajude-nos a espalhar esses vídeos, compartilhando pelas suas redes sociais. E também nos ajude em oração, deixe o seu comentário logo abaixo do vídeo e com certeza você estará nos ajudando. Esta é a lição de número 4, a mordomia da família, e o texto áureo da nossa lição está em Josué, capítulo 24, versículo 15. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A verdade prática da nossa lição diz o seguinte: a família é a primeira instituição criada por Deus e, por isso, é a nossa primeira igreja, pela qual devemos amorosamente zelar. Antes de iniciar a nossa pré-aula, eu quero rapidamente, sem tomar muito tempo, citar alguns nomes dos irmãos que nos acompanham pelo Brasil e fora dele. A irmã Juliana Silva, em Duque de Caxias, Rio de Janeiro, Yara Barbosa, em Igaraçu, Pernambuco, Sebastião Ferreira, em Tanguá, Rio de Janeiro, Patrick Darlan, Registro São Paulo, Assembleia de Deus Xangri-Lá, Valmir Henrique, Barreiros, Pernambuco, Presbítero Fábio Lemos, Vilar dos Teles, Rio de Janeiro, Geraldo Domingos, em São Gonçalo, Rio de Janeiro, Anselmo Silva, em Recife, Pernambuco, Odilon Batalha, em Belo Horizonte, Minas Gerais, Presbítero Eliseu, Jardim Miriam, São Paulo, Cleonice Monteiro, em Planaltina, Distrito Federal, e Marcelo Oliveira, Ribeirão das Neves, Minas Gerais. Também Osana Ambrósio, nos acompanhando sempre lá em Portugal. Que Deus abençoe a todos. Eu estou aqui citando rapidamente seus nomes e poucos nomes para não tomar tempo aí desta pré-aula. Aos poucos eu vou citando conforme os irmãos vão colocando ali nos comentários do YouTube a sua cidade e o seu estado. É um prazer ter você conosco, irmãos de todas as regiões do Brasil e fora do Brasil, que sempre tem nos acompanhado, tem orado por nós. Vocês são o motivo de nós estarmos aqui. Muito bem, vamos para a nossa pré-aula, a mordomia da família. No primeiro momento, a minha preocupação é sempre definir o tema principal da lição. O que é família? Se você for aí nos dicionários ou mesmo nos dicionários online procurar o que é família, você vai ter o seguinte: grupo de pessoas vivendo sob o mesmo teto, ou grupo de pessoas com ancestralidade comum. O casamento e, consequentemente, a família são um projeto divino. Este é o tema principal, é a linha principal de pensamento desta lição. O casamento e, consequentemente, a família são um projeto divino, não é uma ideia humana. Não foi Adão que teve essa ideia, o primeiro homem, mas foi o próprio Deus que instituiu, que criou o casamento e a família. Veja no mandato cultural, em Gênesis capítulo 1, versículo 28, após Deus ter criado todas as coisas, criado também o homem, ele disse: frutificai, multiplicai-vos, encham a terra
sujeitem a terra e dominem. Então olha só que estas 5 coisas é um mandamento de Deus que é válido nos dias de hoje e são princípios do reino de Deus. Frutificar, multiplicar, encher a terra, sujeitá-la e também dominá-la. A família é antes do Estado e da igreja. É importante saber que ela é antes destas coisas, porque muitas pessoas hoje dão importância àquilo que exercem no Estado, às posições de governo. Outros dão extrema importância para as funções que exercem dentro de uma denominação ou dentro da igreja, para se compreender melhor. E preste atenção que a família é antes dessas coisas. Se você tem uma família, se você é feliz na sua família, se a sua família é amparada por você, você tem capacidade de exercer funções, seja no Estado e também na obra de Deus, na sua igreja. Então, em hipótese alguma, abandone a sua família. Quando eu falo aqui em abandonar, eu não estou falando em sair da casa, deixar a família num teto e ir para o outro. Estou falando de pessoas que vivem debaixo do mesmo teto, portanto, segundo o dicionário, caracteriza-se família, mas estão longe, na verdade, longe nos pensamentos, longe nos propósitos. Então, apenas geograficamente estão debaixo do mesmo teto, mas não tem nada em comum. Isto não é família. Então preste muita atenção que Deus criou a família antes do Estado e antes da igreja. Mais do que viver sob o mesmo teto, a família se comunica, se ama e se ajudam. Então famílias se comunicam, se amam e se ajudam. A família e seus princípios, isso que você vê já no primeiro tópico da sua lição, eu quero resumir aqui. A família e seus princípios, o casamento monogâmico, conforme nós vemos em Gênesis 2, versículo 24, e também reafirmado pelo próprio Senhor Jesus em Mateus 19, 5, Marcos 10 e 7, o casamento ele é monogâmico, um homem, uma mulher. Aí muitos vão questionar, mas professor, durante o Antigo Testamento nós vemos explícito nas páginas sagradas a poligamia. É importante que você saiba que a poligamia foi apenas tolerada. Então, algo tolerado é uma coisa, algo ensinado e aceito por Deus é outra coisa. A vontade divina, o princípio divino é a monogamia. Para Adão, Deus criou uma mulher, Deus não criou as mulheres. Então este é o desejo de Deus. Tudo que veio a seguir é por conta do homem e foi tolerado na cultura hebreia. Outro detalhe importante que nós precisamos saber na família e seus princípios é a união heterossexual. Um homem e uma mulher que formam uma carne, conforme vemos em Gênesis 2, versículo 24. Tudo que acontece fora disso é perversão diabólica. Posso parecer pesado, mas esta é a realidade bíblica. A união, um casamento, aquilo que forma uma família, é formado por uma união heterossexual. Um homem e uma mulher, sexo diferentes. O que passa disso é de procedência maligna, procedência diabólica. E nós vemos Deus condenando veementemente isso na sua palavra. Olha só para Romanos 1, versículos 26 e 27. Também em 1 Coríntios 6, os versículos 9 e 10, Deus condena veementemente qualquer tipo de união
que não seja entre homem e mulher. A família e seus princípios, eu vejo também aqui a família como uma prioridade. Você pode conferir isso também na sua revista. A mordomia da família está intrinsecamente ligada ao relacionamento com Deus. Ninguém pode abandonar a família em detrimento da obra de Deus. Voltando a falar o que já falei a princípio, este abandonar aqui no meu esboço eu coloquei entre aspas, porque não se fala de se retirar da casa, do mesmo teto. Se fala de deixar de lado, de não ter tempo para a família. Então ninguém pode deixar a sua família em detrimento da obra de Deus. Também a obra de Deus eu coloco aqui entre aspas, porque nem sempre é obra de Deus, e sim as suas próprias atividades religiosas. Muitos abandonam a família porque têm que fazer a obra, entre aspas. Em 1 Timóteo 3, versículos 4 e 5, nós aprendemos com o apóstolo Paulo este princípio. Ninguém pode exercer nada na casa de Deus, no corpo de Cristo, cuidar do rebanho de Cristo, se não cuida dos seus, não cuida da sua própria família. Então, a ordem é essa. Primeiro a família, depois as outras coisas. Os ataques à família. Olha só como a família vem sendo massacrada. Primeiro pelo Estado, depois pela ideologia de gênero e também a mídia atual se posiciona contra Deus e a ciência e tentam inverter aquilo que é lógico, tanto diante de Deus quanto diante da ciência. Vamos ver isso rapidamente. Olha só. O Estado, ataques à família. Pelo Estado, devendo fazer leis para o bem comum, o Estado é um dos maiores inimigos da família, sempre defendendo as minorias que agem para o mal. É interessante também você saber que no meu esboço eu coloco as minorias entre aspas, porque sempre o discurso é esse, de defender as minorias, quando na verdade eles estão agindo a favor do mal, contra os princípios que regem a sociedade e contra a palavra de Deus. O Estado, principalmente aqui no Brasil, tem apoiado isso. Graças a Deus, nós temos no meio da política, nós temos homens, temos deputados, senadores, homens que ainda temem ao Senhor. É claro que são poucos, pouquíssimos, mas esses homens têm defendido a causa cristã, têm defendido os princípios da palavra de Deus, porque o Estado tem se feito um inimigo daqueles que servem a Deus. Então, a obrigação do Estado é fazer leis para o bem comum e não para pequenos grupos, e infelizmente, durante muitos anos, isso aconteceu no Brasil. A família também é atacada pela ideologia de gênero, empregada por grupos de esquerda, de grupos políticos de esquerda, que tem em Karl Marx como seu mestre. Eles têm um objetivo que é a descaracterização da família tradicional, trazendo consigo o caos. Então, conforme o nosso comentarista cita na nossa revista, Karl Marx, ele era contra a família, tanto é que não cuidava da sua família. Escreveu muito e trabalhou pouco, e sempre tentando promover aí esta revolução que até hoje nunca aconteceu, e diz-nos a história que ele abandonava a sua família, e infelizmente é este o grande nome que os socialistas, que os comunistas seguem como um exemplo, e é disseminado isso, infelizmente, nas faculdades. Toda matéria na faculdade secular vai ter um momento que vai se encontrar com Marx, e infelizmente Marx ele tinha como alvo não só a revolução operária, mas também
a descaracterização da família tradicional. A ideologia de gênero, a política de esquerda, a mídia, ela age também contra Deus e a ciência. Deus deu uma identidade biológica ao ser humano e a própria ciência, que às vezes contraria a palavra de Deus, nesse quesito, ela concorda, não há contestação. A ciência comprova que cada ser humano tem uma identidade biológica. E, infelizmente, esses grupos que nós estamos falando, eles querem incutir nas nossas mentes que a pessoa nasce, pode ser que a pessoa nasça sem sexo, sem gênero definido. Ou seja, ela que vai decidir se vai ser homem, se vai ser mulher. Isto não existe. Isto é uma invenção do inferno para destruir a família. Os sociólogos de hoje, eles querem ignorar tudo isso. Querem ignorar a palavra de Deus e querem ignorar a ciência também nesse quesito, que comprova que cada ser humano tem uma identidade biológica. Agora, queridos, feito essas ressalvas, eu queria olhar rapidamente para o nosso texto bíblico, que é a leitura bíblica em classe, que está em Josué 24, 14 e 15, e também em Efésios 5, 22 a 25 e o versículo 28. Aqui em Josué, capítulo 24, versículo 14, nós vemos a necessidade de temer ao Senhor. As outras coisas são consequências. Josué lembra aos hebreus a idolatria da família de Terá. Quem era Terá? Pai de Abraão, na Mesopotâmia, e ele os convida a romper todo o elo. Olha só o que ele diz: agora, pois, temei ao Senhor, servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais, além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Então, a família de Abraão, na antiga Mesopotâmia, o seu pai era Terá, um homem riquíssimo, e diz-nos a história. Veja bem que não é a Bíblia. Diz-nos a história judaica, a tradição judaica, que Terá era o maior fabricante de ídolos do Oriente Médio. Então, portanto, Abraão vivia em meio à idolatria. E agora Josué, que está liderando o povo hebreu após a morte de Moisés, ele convida este povo a romper todo o elo com o passado. Agora, no versículo 15, ele diz assim: se temer ao Senhor não for suficiente para vocês, então elejam um Deus para servirem. Esse Deus é minúsculo, claro. O que Josué diz a seguir pode parecer indiferença. Eu já vi muitos ensinadores e pregadores falar sobre isso. Pode parecer diferença, mas é apenas um jogo de palavras para dizer: eu e a minha família já escolhemos servir ao Senhor Jeová. Veja o que ele diz: se vos parece mal aos seus olhos servir ao Senhor, então escolham outro Deus, a quem servais. Deuses que serviram aos vossos pais, que estavam além do rio. O rio aqui é sempre o rio Eufrates. Então sempre Josué está lembrando ainda do povo de Abraão na Mesopotâmia, antes dele sair de lá, de Ur dos Caldeus. Um detalhe importantíssimo que eu trago nessa parte é: a família do líder é o modelo a ser copiado. Ele diz: se for mal para vocês servir ao Senhor, então escolham a quem vocês querem servir. Eu não vou controlar isso. Porém, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Então é muito importante a fala de Josué aqui, porque ele deixa claro que já está decidido. Ele e a sua família já estão decididos que a família do líder deve ser o modelo para ser copiado. Se você é líder, você tem que tomar essa palavra aí. A sua família é o modelo. As pessoas têm que olhar para a sua família e copiar, poder copiar
porque com certeza quem está numa posição de destaque, quem está no alto, é quem é observado e é copiado. Também nós temos como leitura bíblica em classe Efésios 5, 22 a 25 e também o versículo 28. E aqui eu quero apenas fazer algumas observações. Neste texto, Paulo foca o casal, que é a base da família. E nesta parte aqui, ele não fala da família, mas está falando do casal. O casal, você sabe muito bem, é que dá origem à família, é a base da família. Não existe família sem casamento. A intensidade do amor entre os cônjuges, conforme nós vemos nesse texto de Efésios 5, é comparada ao de Cristo pela igreja. A intensidade ela é comparada ao amor de Cristo pela igreja. Amor infinito a ponto de haver entrega. Cristo amou tanto, mas tanto, que ele provou esse amor quando ele se entregou. Ele não deu um presente para a igreja. Ele se entregou entregou a sua vida em prol da igreja. É como, e ele diz mais aqui, olha só o versículo de número 24. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao seu marido. Vós, maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Assim devem os maridos amar sua própria mulher como a seu próprio corpo. Então, quem ama a sua esposa é como amar a si mesmo, visto que, como nós já vimos, são ambos uma carne. Quem ama a sua esposa, ama a si mesmo, é isto que o apóstolo está falando. O amor de Cristo pela igreja deve nos motivar a amarmos a nossa esposa e também toda a nossa família. A família é o bem mais precioso que você tem. Que Deus possa estar abrindo os olhos espirituais da liderança brasileira, que em nome da obra tem abandonado os seus. Infelizmente, é algo que é bem óbvio. Poucos filhos de líderes, filhos de pastores, permanecem firmes na fé, porque estão revoltados com a igreja. Por quê? Porque não tiveram um pai presente, porque o pai sempre procurou cuidar da obra em detrimento da família. A mãe sempre envolvida com a obra e a criança cresceu sozinho. Quando ele se torna adulto, ele não quer mais participar daquilo porque foi muito ruim para ele. Este não é o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo é amar o próximo, é amar nossa família, é amar a nossa esposa como a nós mesmos. É saber que a igreja é uma consequência da família. Que esses poucos conceitos eles sirvam aí para te ajudar a elaborar a sua aula. Deixe abaixo o seu comentário e continue orando por nós em nome de Jesus.